técnica permite quantificar o grau de acometimento da doença e, a partir daí, entender a tecnologia de precisão de dados que ajuda a definir a abordagem médica e o tratamento adequado. E você participe, mande perguntas e comentários ou envie sugestões de temas para a gente debater aqui. Agora vamos ao giro de notícias. Sobe para 6 o número de casos no mundo de remissão de AIDS, ou seja, quando a carga viral do HIV é indetectável sem uso de antirretrovirais. Um desses casos se refere a uma pessoa infectada que, depois de ter sido submetida ao tratamento com células-tronco, está em remissão da doença há 20 meses. O caso foi anunciado durante a conferência da Sociedade Internacional de AIDS sobre Ciência do HIV na Austrália. A data 20 de julho de 1873 marca o nascimento de Santos Dumont. São 150 anos do cientista visionário responsável por invenções que marcaram a história da humanidade, entre elas o avião. E para celebrar a trajetória do patrono da aeronáutica do Brasil, teve solenidade realizada pela Força Aérea Brasileira em Brasília, inclusive com presença do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e outras autoridades. E neste domingo, dia 23, começa a programação semanal da reunião anual de número 75 da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. A cerimônia de abertura, prevista para as 6 horas da tarde, no Teatro Guaíra, em Curitiba, também será transmitida pelo YouTube, no canal da SBPC e da Universidade Federal do Paraná, onde o campus Centro Politécnico da Universidade é palco de mais de 200 atividades do evento científico considerado o maior da América Latina, com atividades locais gratuitas e webcursos. Identificar toda a área do pulmão afetada pela Covid-19, com dados de localização, volume e porcentagem mais precisos, possibilitando maior caracterização e quantificação da patologia para uma abordagem mais assertiva contra a doença. São alguns dos destaques da técnica desenvolvida por pesquisadores do Laboratório de Computação de Imagens Médicas da Unicamp. O método utiliza algoritmos para gerar análise minuciosa do pulmão, evidenciando também que a vacinação, mesmo no período pós-infecção do novo coronavírus, diminui as sequelas pós-Covid. E para nos explicar sobre isso, a gente conversa agora com a diretora do Laboratório de Computação e Imagens Médicas da Unicamp, doutora Letícia Hittner. Olá, tudo bem? Seja bem-vinda. Olá, um prazer enorme estar aqui podendo conversar com você sobre esse trabalho. Maravilha, o prazer também é nosso e a gente até já aproveita para agradecer, mas vamos lá, né? Vamos começar aí também entendendo a técnica que está em constante evolução, que é uma técnica que começou com os estudos sobre o cérebro e agora evoluiu para o pulmão. Conta pra gente sobre esse processo. Então, o nosso laboratório de computação e imagens médicas, ele há 10 anos, há mais de 10 anos, já faz pesquisa utilizando algoritmos de inteligência artificial, né, via computador, para tentar analisar, achar formas de analisar e encontrar o que a gente chama de anormalidades na imagem, coisas que não deveriam estar lá. Então, essa expertise do laboratório, que a gente já trabalha, né, há mais de 10 anos, ela sempre foi muito focada no cérebro. Mas quando chegou a pandemia, veio essa questão, falou, será que a gente não tem como contribuir, né? Vendo os médicos, vendo tanta gente se debruçar e tentar encontrar formas de identificar mais rapidamente a Covid ou de ajudar os médicos em definição de tratamento. E aí surgiu a ideia, então, de aplicar os mesmos tipos de algoritmos e tentar analisar as imagens de tomografia de pulmão. E aí, para a gente entender essa decisão de estudar o pulmão, a tecnologia, precisou ser adaptada? Como é que foi esse processo também? É interessante porque os algoritmos, o conceito, a base matemática, a programação, ela é muito similar. Mas, para a gente aplicar qualquer algoritmo para uma imagem nova, a gente teve que realmente se readaptar, né? Então,
houve um estudo inicial, houve alguns meses, onde o grupo que era especialista em imagens do cérebro, de ressonância, é um tipo de imagem, é um tipo de estrutura, passou a ter que entender tomografia computadorizada, que é outro tipo de imagem, e o próprio pulmão. O que é um pulmão saudável, para depois a gente treinar o algoritmo e dizer o que é um pulmão acometido pela Covid. Então, sim, houve um processo de adaptação, de estudo muito intenso do grupo, né, para poder adaptar o que a gente já sabia e fazer isso funcionar em um tipo novo de imagem. Maravilha. Então, agora a gente trazendo, né, para o dia a dia, para a realidade, né, para a aplicação na prática, como é que a gente tem esses dados, né, para onde se olha, como é que foi, né, trabalhar durante a pandemia, e aí trazendo para a gente um pouco dessa realidade. Então, como é que funciona, né? Quer dizer, a imagem por tomografia, né, para pulmão, ela é uma imagem que já há muito tempo é utilizada para, inclusive, outras doenças, como pneumonia, tuberculose, né? O que acontece é que a análise, depois que a pessoa faz a imagem, a análise costuma ser visual por um radiologista. É necessário ter um laudo. Então, o radiologista visualmente analisa a imagem, né, e tira conclusões, e normalmente são conclusões que dependem da experiência do radiologista e que são subjetivas, né, elas são, então o radiologista fala em acometimento severo, acometimento leve, moderado, de uma forma um pouco mais genérica. O que a gente faz, né, e o que esses algoritmos trazem de novidade para o dia a dia, como você falou, é que a gente quantifica. Então, o algoritmo, ele analisa a imagem, como o radiologista faz, mas por ser um computador, ele tem a capacidade de, com precisão, delinear todas as anormalidades, todas as estruturas, as manchas que não deveriam estar lá, que são causadas pela Covid, e quantificar, como você mesmo disse, então dar um número, 33% do pulmão esquerdo e 47% do pulmão direito está acometido. Então sai do leve, moderado, severo e vai para um número, que é muito importante, por exemplo, para o médico acompanhar se o tratamento está sendo eficaz, se ele está tendo resultado, o quanto da doença está regredindo ou não. Então, as imagens para o paciente, do ponto de vista para o paciente, ele continua fazendo a imagem no mesmo equipamento. O que muda é que o laudo passa a ser um laudo muito mais preciso, muito mais detalhado, que dá um embasamento melhor e maior para o médico especialista que vai tratar, poder tomar decisões com relação ao tratamento e até avaliar a eficácia dele. E essas pesquisas, doutoras, elas continuam, elas estão avançadas, a gente já passou por esse período, né? A gente está nesse período agora pós-pandemia, né? O período pandêmico, a fase aguda a gente já superou, mas e essa análise, ela ainda continua? Ou seja, o que eu quero também trazer é se a gente pode ter isso como protocolo, principalmente no SUS. Ah, sem dúvida. Então, apesar de o que, vamos dizer assim, disparou essa pesquisa e esse método foi a pandemia, ela, na verdade, ela pode ser estendida e pode ser utilizada em outras doenças, em outros contextos, né? E, e ela tem a ideia, sim, é que ela seja incorporada no dia a dia, se possível, do SUS e de qualquer, passa a ser um novo protocolo. O que as pessoas às vezes ficam preocupadas, falam, nossa, mas a inteligência artificial vai substituir o médico, como isso vai mudar? Na verdade, a ideia é que esse método ele venha a somar, ele não tira o que é feito. Então, como eu disse, o equipamento que se usa é o mesmo, é o equipamento de ressonância. Mas vamos entender que esse algoritmo, né, essa pesquisa e esse método que foi delineado, ele passa a ser como se fosse um software, um aplicativo junto com a máquina. Então, a ideia é que ele pudesse ser instalado nos equipamentos de tomografia e ele passasse a ser, assim que você recebe a imagem, você recebe junto esse laudo automático, né? Então, não importa se é tuberculose, se é pneumonia, se é alguma outra doença, ele passa a ser uma informação adicional, né, que vem junto com a imagem, com mais detalhamento, então vem essas regiões delineadas, vem algumas suspeitas
de uma forma, vamos dizer assim, detalhada e numérica. A partir daí, o que o médico vai fazer, como ele vai usar essa informação, vai do especialista. Pode ter especialista aqui. Decide ignorar a informação, vamos dizer assim, ou confie mais na própria experiência, e tem aquele especialista que vai poder usar aquilo como algo a mais para confirmar uma suspeita, né? Mas a ideia, sim, é que esses tipos de algoritmos, eles sejam, então, estendidos a outras doenças, né? Treinados, a gente costuma dizer que esse algoritmo de inteligência artificial, ele é treinado. Ele tem uma mesma base, mas você treina para uma tarefa. Ele pode ser treinado para diferentes doenças, até para tumores, por exemplo, de pulmão, para nódulos pulmonares, que ele seja treinado. Então, nesse sentido, a pesquisa continua assim, né? Continua com esse intuito de você especializar os algoritmos para doenças diferentes e que ele possa ser incorporado e passe a fazer parte do dia a dia, por exemplo, dos exames que são feitos nos hospitais. Pois é, a gente até tem pergunta aqui da nossa audiência. Obrigada a você que está aqui juntinho com a gente, um pouco sobre isso que a senhora falou sobre a decisão do médico, né, da abordagem. A pergunta aqui da Débora é a seguinte, ela diz aqui, esse tipo de exame pode evitar, por exemplo, né, uma biópsia desnecessária? Sem dúvida ele pode ser. A gente tem que tomar bastante cuidado, porque algumas pessoas pensam, de novo, que o exame substitui o médico, ou ele é o diagnóstico. Não, ele é o apoio à decisão e ao diagnóstico. E em casos de dúvida, quando o especialista tem uma dúvida, ele observa a imagem e tem uma dúvida, esse tipo de exame, ele poderia sim ser um indício, mais uma informação adicional que poderia levar o médico a concluir que a biópsia não seria necessária, ou o contrário, ou reforçar suspeitas e ser mais um motivo para se solicitar a biópsia. Então, ele passa a ser, como se fosse, né, uma informação extra, mas que passa sempre depois pelo médico tomar a decisão do que fazer com aquela informação. E aí também tem outra questão aqui da nossa audiência sobre essa dúvida, né? Com o exame é possível identificar se é um pulmão com pneumonia ou tuberculose? Ou seja, é a questão da precisão. Também, sim, é possível, desde que a gente faça esse treinamento extra. Então, hoje, o método que nós temos, ele foi especializado em COVID, é como se fosse um especialista em COVID. Então, dado um pulmão que tenha já o diagnóstico de COVID, a gente tem essa precisão de quantificar o acometimento. Mas com uma adaptação e um retreino, vamos dizer assim, desse algoritmo, eu posso ter um que, por exemplo, diferencie tuberculose de pneumonia, ou pneumonia de COVID. Então, mas, de novo, tudo parte da mesma base, tudo parte do mesmo arcabouço de métodos, mas existe a necessidade de especializar, assim como o especialista médico estuda, né, faz uma especialização, o algoritmo ele precisa ser especializado para aquilo que você deseja. Então, eu posso sim especializar esse algoritmo para agora distinguir tuberculose, por exemplo, de pneumonia, ou distinguir alguma outra coisa que eu esteja interessada. Agora, também um outro ponto, né, para você que está aqui acompanhando o Boletim Ciência, que é muito importante, sobre a vacinação. Queria que a senhora comentasse sobre esse achado do estudo, sobre a questão de, mesmo após, né, a infecção, a vacinação ali diminui as questões de sequelas da Covid. E isso, na verdade, então foi um estudo que foi apoiado pelo nosso, vamos dizer, graças ao nosso método, foi possível perceber essa diferença, né? Ela é uma diferença sutil. Foi feito um estudo em Iowa, na Universidade de Iowa, e o nosso método foi usado em parceria com o grupo de lá, com imagens, então, a princípio dos Estados Unidos, não são imagens nossas, mas percebeu-se que pessoas vacinadas, mesmo pós-infecção, o acometimento pulmonar foi menos severo. Ou seja, como se a vacina, mesmo pós-Covid, ela tivesse a capacidade de auxiliar o sistema imunológico a responder mais rapidamente e retornar, vamos dizer assim, à condição saudável
Isso são ainda achados preliminares, é importante ressaltar, ainda tem muito estudo para se fazer, até porque, como disse, foi feito numa população reduzida, num grupo reduzido, numa região dos Estados Unidos, mas é uma evidência interessante e que só foi possível perceber essa diferença porque o método de quantificar essa sequela, de quantificar esse acometimento, ele é bastante preciso e aí essas pequenas diferenças podem ser percebidas. A ideia é que realmente a gente passe agora a expandir esse estudo em imagens do Brasil, em outras universidades, para realmente poder generalizar essa descoberta, vamos dizer assim. Mas até agora, os primeiros resultados mostraram sim que a vacina pós-infecção auxilia na recuperação. Pois é, até tem pergunta aqui da nossa audiência, um pouco sobre isso que a senhora já respondeu, só para contemplar aqui o Leonardo, que está aqui acompanhando a gente, ele queria saber justamente sobre isso, sobre essas sequelas na respiração. E aí fica essa questão, né, que a gente precisa avançar ainda nos estudos. Seria isso? Isso, a gente tem que tomar bastante cuidado, quer dizer, ainda há muito para se aprender e para se descobrir sobre as sequelas pós-Covid, né? Eu também participo de estudos que verificam, inclusive, sequelas no cérebro. Então, nós estamos falando aqui de sequelas no pulmão, respiratórias, mas existem sequelas neurológicas, também um grupo na Unicamp que estuda só essas questões, e descobriu-se, sim, que a Covid, diferente de uma pneumonia simples, ela deixa sequelas, às vezes, e é chamada essa síndrome pós-Covid, que pode durar meses e até anos. Isso ainda são estudos em andamento, né? Muito já se descobriu, mas ainda tem muito para se estudar. Lembrando que, do meu ponto de vista, o meu papel, o papel do nosso laboratório, é justamente destrinchar as imagens ao máximo e trazer números e quantificar e medir com precisão esses achados no pulmão, no cérebro, para que em conjunto com os médicos, os especialistas na área, médicos, neurologistas, os radiologistas, os pneumologistas, tirar conclusões a respeito da doença, né? Então, o nosso método, ele é esse suporte, essa quantificação que permite avançar nesses estudos, mas ainda tem muita coisa sendo feita e muita coisa para ser descoberta. Pois é, a gente já está caminhando aqui para o finalzinho do nosso boletim e a minha última pergunta era até um pouco sobre isso, né? Se a gente ainda tem muito a se descobrir sobre isso, a senhora já respondeu. E aí eu queria que a senhora falasse então sobre os desdobramentos, né? Uma tecnologia que, como eu disse lá no inicinho, está em constante evolução e aí também tem até estudos em relação ao câncer de pele, né? A análise da pele. Eu queria que a senhora fechasse toda essa nossa conversa sobre esses avanços. Legal. O importante, eu queria realmente reforçar isso, né? A inteligência artificial na medicina tem mostrado realmente que ela é capaz de contribuir, né? De trazer informações que às vezes o médico não tem. Ela não tem o objetivo de substituir os médicos, como alguns gostam de pensar ou de alardear, né? E é uma tecnologia que a gente vai ver cada vez mais ser incorporada aos equipamentos. Então, os equipamentos, né, o que a gente estuda, o que a gente entende, é que o avanço vai ser que os equipamentos, o hardware, o equipamento de ressonância, de tomografia, de análise dermatológica, vai incorporar esses algoritmos e vai facilitar a análise dessas imagens para tomadas de decisão e tratamento. Eu acho que esse é um caminho que não tem volta, mas acho que ele tende só realmente a beneficiar todos nós, porque vai ser realmente o uso da tecnologia no apoio aos médicos que têm um papel difícil aí de desbravar, de desvendar os mistérios, né, do corpo humano, e eu acho que a tecnologia tem que ser usada para apoiar. É isso. A gente super apoia também aqui, que a gente avance sempre. Doutora, muito obrigada pela sua participação, gratidão por tanta evolução e tanta informação no boletim. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, agradeço. E você fique com a gente, confira a nossa programação no site do Canal Saúde. Nosso próximo encontro é na segunda-feira, ao vivo às 15h, no YouTube e depois às 19h30 na TV, você já sabe, hein? Bom fim de semana e até lá!